Primeiro bloco, a gente começa com a parte da hidrologia, da parte de recursos hídricos. Nosso primeiro bloco começa, então, com a previsão meteorológica, a previsão hidrológica e a operação hidráulica, por parte aqui da PRH. E também tem a apresentação dos resultados do estudo prospectivo lá para o CMSE. Tá? Então, dando início ao nosso primeiro bloco, eu vou convidar o Eduardo, perdão, para fazer a previsão meteorológica. Eduardo, a palavra é sua. Obrigado, Léo. Boa tarde a todas e todos. Estou compartilhando a tela aqui. Me avisa quando já estiver aparecendo, por favor. Está em tela, Eduardo, só pronto. Perfeito. Começando com a meteorologia, né? Sempre trazendo o que aconteceu nessa última semana operativa. Nessa última semana operativa, a gente teve a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, né? Esse sistema que organiza essa banda de nebulosidade e precipitação. Esse sistema atuou nas regiões, principalmente nas regiões norte, centro-oeste e sudeste. E provocou bastante chuva nas principais bacias desses subsistemas, né? Os maiores volumes de precipitação, inclusive com precipitação acima da média, foram registrados nas bacias do Paranapanema, do Tietê e do Grande, também nas bacias do Xingu e do Tapajós, é, e com precipitação entre a média e acima da média nas bacias do Tocantins, do Paranapanema, do Paranaíba, perdão, e na calha principal do Paraná. A gente também teve pancadas de chuva na bacia do Rio Madeira e nas bacias da região sul, principalmente na cabeceira das bacias do Iguaçu e do Uruguai, nesse caso provocados por áreas de instabilidade pelo avanço rápido de uma frente fria, principalmente nos últimos dias dessa semana operativa. Em relação à radiação solar, por conta desse sistema, a gente teve uma redução da radiação solar nos parques do estado de São Paulo e em alguns pontos de Minas Gerais. Em relação à temperatura, a temperatura ficou estável na maior parte das capitais brasileiras. A gente teve uma condição de elevação da temperatura em Porto Alegre e também no Rio de Janeiro. Inclusive, no Rio de Janeiro, nessa última semana, a gente teve a caracterização de uma onda de calor. Em relação à velocidade do vento, apesar a gente teve algumas diferenças, né, dessa última semana em relação à semana anterior. Nessa última semana, esse eixo de precipitação foi aos poucos se deslocando mais é, na direção sul, né, na direção do estado de São Paulo, do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Com isso, a gente teve uma intensificação do vento, principalmente na Bahia, nas áreas mais ao sul, né, da região Nordeste. Em compensação, com a aproximação da zona de convergência intertropical e a intensificação da chuva no litoral do Nordeste, a gente teve uma redução da intensidade dos ventos no litoral do Nordeste, principalmente no litoral do Maranhão, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Para essa próxima semana operativa, a maior parte dessa próxima semana operativa, a gente não vai ter nenhum sistema meteorológico atuando sobre o país, então a gente vai ter apenas pancadas de chuva espalhadas pelo Brasil, principalmente nessa faixa central do país. No final da próxima semana operativa, a partir de quarta-feira, a gente tem a chegada de uma frente fria ao Rio Grande do Sul e o avanço dessa frente fria pela região sul. Apesar disso, né, quando a gente olha o mapa, os três modelos concordando nisso, inclusive, os maiores totais de precipitação para a próxima semana, eles devem atingir as áreas mais baixas das bacias do Tocantins, do Xingu, do Tapajós, e também a bacia do Madeira. No caso da bacia do Madeira, né, a chuva mais intensa fica na cabeceira da bacia do Madeira, no trecho peruano e no trecho boliviano. Mesmo com o avanço dessa frente fria pela região sul, a gente vê que tem a precipitação não é tão elevada assim nas bacias desse subsistema, e de forma geral no sudeste, no centro-oeste e nas subbacias do Paraná, a gente vê uma redução da precipitação para essa próxima semana operativa em relação à semana que termina hoje. Em relação à temperatura, para a próxima semana a gente tem uma condição de estabilidade, mesmo algumas cidades como São Paulo e Curitiba, a gente até espera uma ligeira elevação da temperatura, mas ainda dentro daquele patamar de estabilidade em relação à semana atual. De destaque, a gente ressalta Porto Alegre, que deve ter alguns dias bem quentes, de temperatura bastante elevada nessa próxima semana, e o Rio de Janeiro,
que pode ter uma nova configuração de onda de calor na próxima semana operativa. Em relação à radiação solar, a gente tem um aumento da radiação solar em São Paulo e em Minas Gerais. Na próxima semana operativa, a gente não tem expectativa de formação de uma nova ZACAS, com isso a gente tem menos nebulosidade nesses dois estados. Em relação à geração eólica, a gente já espera uma estabilidade, porque a gente identifica uma condição sinótica no Nordeste bem similar ao que foi observado nessa última semana. Era isso que eu tinha para apresentar, Léo, e te passo de volta a palavra. Obrigado, Eduardo. Dando sequência às nossas apresentações, eu convido o Arthur para fazer a apresentação sobre a previsão hidrológica. Obrigado, Léo. Boa tarde a todos e todos. Dando início à apresentação da previsão hidrológica, a gente começa com o acompanhamento de ENA do subsistema Sudeste Centro-Oeste. O que a gente vem verificando desde o começo de fevereiro é uma ascensão da energia natural fluente, inclusive passando a média de longo termo. A expectativa é que nos próximos dias a gente ainda tenha um leve aumento, só que logo em seguida entra em recessão, chegando a valores abaixo da média de longo termo. Com isso, a previsão mensal fica em 85% da MLT. Isso representa o 41º menor do histórico de 95 anos para o mês de fevereiro. Olhando para as bacias mais representativas aqui do subsistema, a gente pode verificar essa ascensão ocorrendo aqui no Grande e no Paranaíba. A gente não tem mais expectativa de aumento, né? Então a expectativa agora é só de recessão, enquanto no Paranapanema e no Paraná a gente ainda tem uma expectativa de ascensão da energia natural fluente, ultrapassando a média de longo termo. Aqui no Paranapanema em específico, com a previsão mensal ultrapassando a MLT, ficando em 110% dela. Para o subsistema sul, a gente vem verificando valores abaixo da média de longo termo desde o começo de janeiro e só uma tendência de leve aumento da energia natural fluente. No último dia verificado, a gente teve 83% da média de longo termo e a expectativa é de leve redução durante as próximas semanas. Com isso, a previsão mensal fica em 75% da MLT, o que representa o 37º menor do histórico de 95 anos para o mês de fevereiro. Olhando aqui algumas bacias representativas desse subsistema, a gente tem o Iguaçu com comportamentos de mais estabilidade nos últimos dias e a previsão semanal indica essa tendência de estabilidade ou leve recessão. No Uruguai, a gente teve a verificação de um leve aumento nos últimos dias, mas a expectativa agora já é de redução desses valores de ENA. E no Jacuí, uma condição mais abaixo da média de longo termo, sendo o último valor verificado em 35%. A expectativa ainda é de leve redução na próxima semana, seguido de leve aumento. Para o subsistema Nordeste, a gente vem verificando valores acima da média de longo termo desde próximo de meados de janeiro, mas a expectativa é que na próxima semana a gente já volte a verificar valores abaixo da média de longo termo, e com isso a previsão mensal fica em 88% da MLT, tendo o 45º maior do histórico de 95 anos. Para o subsistema norte, a gente vem verificando valores acima da média de longo termo. A expectativa é que durante este mês de fevereiro a gente continue com valores acima da MLT. Com isso, a previsão mensal fica em 107% MLT, representando o 36º maior do histórico de 95 anos para esse mês de fevereiro. A bacia do Rio Tocantins, a gente tem verificado valores levemente acima da média, só que a expectativa agora é de leve recessão, com a previsão mensal fechando em 91% TMLT, isso representando o 30º maior do histórico de 95 anos. Olhando a previsão semanal para a próxima semana operativa, a gente tem com destaque em previsão entre 120 e 160% da média de longo termo, o Xingu, o Jari e Curuaúna e também o Paranapanema no subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Que foram verificados no mês de janeiro. Já para o subsistema norte, a expectativa é de aumento, e para o subsistema sul também um leve aumento comparado com o valor de janeiro.
Para o subsistema Nordeste, a expectativa é de leve redução da energia natural afluente, comparando fevereiro com o mês verificado de janeiro. E a evolução da previsão mensal, a gente vê que para o subsistema Norte teve uma redução de 3 pontos percentuais entre o PMO e a revisão 1. O Sudeste teve uma redução mais significativa de 10 pontos percentuais entre o PMO e a revisão 1, ao passo que o Nordeste teve uma diferença positiva de 2 pontos percentuais e o Sul uma diferença negativa de 5 pontos percentuais na previsão mensal, comparando o PMO com a revisão 1. Com isso, eu encerro minha apresentação e devolvo a palavra para você, Leonardo. Boa tarde a todos. Obrigado, Arthur. Dando sequência aqui às apresentações, farei a apresentação sobre operação hidráulica. Eu imagino que vocês já estão vendo a minha tela. Vou botar em tela cheia. Então, começando a falar um pouquinho da operação hidráulica. Nesse primeiro slide, a gente fala um pouquinho, mostra um pouquinho das últimas reuniões e as salas de crise e acompanhamento coordenadas lá pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Então, na semana passada, a gente teve Paranapanema, 23 de janeiro tivemos a reunião no Paranapanema. A próxima está marcada para dia 20 de fevereiro. O Sul, a Sala do Sul, a última aconteceu dia 28 de janeiro, a próxima marcada para 27 de março, então há um pulo aqui, em fevereiro a gente não tem sala. São Francisco, a última sala aconteceu essa semana, no dia 4 de fevereiro. A próxima está marcada para dia 11 de março. Tocantins, 21 de janeiro. A próxima, 18 de fevereiro. Paraguai, 24 de janeiro. A próxima marcada para o dia 21 de fevereiro. O Doce, no finalzinho da semana passada, 29/1. A próxima marcada para 19 de março. Então, também há um salto aí. A gente não tem sala para esse mês de fevereiro. Parnaíba, a gente teve uma sala no dia 27 de janeiro, não há previsão de ter uma outra sala, então, mas a princípio a gente deixou aqui, porque foi uma sala que teve na semana passada. E o Paraná, a gente teve a primeira sala também de acompanhamento da Bacia do Rio Paraná, ela aconteceu no dia 30 de janeiro. Há uma expectativa que a próxima sala aconteça no dia 27/2, 27 de fevereiro, mas ainda precisa ser confirmada pela Agência Nacional de Águas. Passando... Seguindo aqui, nessa semana, como eu falei, a gente apresentou a sala de acompanhamento do Rio São Francisco. Nessa sala, a gente levou uma premissa, uma simulação da expectativa de atingimento do reservatório de Três Marias de Sobradinho. Então, começando aí com Três Marias, sempre lembrando que isso é uma expectativa, depende muito da operação e depende daquele cenário de simulação que está sendo feito ali, aquele cenário de previsão que está sendo observado naquela semana, e a expectativa de operação que se tinha na data da simulação. Então, o horizonte da simulação foi do dia 3/2 até 31, até o finalzinho de março. As informações que a gente considerou vêm do nosso modelo SMAP, ONS, e as precipitações vieram do modelo, a chuva vieram do modelo SMWF. Então, para Três Marias, foram dois cenários de previsão de vazão, um cenário inferior e um cenário superior. Para fevereiro, se considerou uma política de 240 metros cúbicos por segundo e o superior 350. Quanto para março, 200 metros cúbicos por segundo de inferior e 1.000 metros cúbicos por segundo no cenário superior. E aí o que a gente tem, em azul aqui, no gráfico azul, a gente tem o valor observado do volume útil do reservatório de Três Marias. Em cinza, na parte superior, a gente tem um volume de espera, aquele volume de vazio que é necessário deixar no reservatório para proteção e controle de cheia. E a expectativa, tomando o cenário superior, o finalzinho de fevereiro, 89%, e o finalzinho de março, o reservatório estaria atingindo lá próximo de 96% do volume útil. No cenário inferior, 83% do volume útil, e no final de março, perto ali de 86%, um pouquinho acima de 86% do seu volume útil, tá? Para a política de defluência para o cenário inferior, para Sobradinho, foi de 910 metros cúbicos por segundo para fevereiro, e para março, 1.150 metros cúbicos por segundo. Para Xingó, 1.120 e 1.100 para março. Tá? E no cenário superior, para fevereiro, se considerou o mesmo 910 metros cúbicos por segundo, no cenário superior, para Sobradinho, e para Xingó, 1.120 metros cúbicos por segundo. E para março, 2.800 metros cúbicos por segundo para Sobradinho, e Xingó, 2.600 metros cúbicos por segundo para Xingó. E aí, trazendo só o reservatório de Sobradinho aqui, a evolução dos armazenamentos, a expectativa para o cenário superior está próximo, tanto o superior quanto o inferior, eles aqui no primeiro mês do cenário estão próximos, 94 para o cenário inferior, cerca de 85 para o cenário inferior,
ele se distancia um pouco mais lá no final do mês de março. No superior, a expectativa é de 88% do volume útil, enquanto para o cenário, perdão, 94 aqui de cima e 88 é o anterior, perdão, gente. 88 no final de fevereiro, então 88 perto de 85 do cenário inferior, e 94 no cenário superior, lá para o final do mês de março, para o cenário superior, e para o cenário inferior, 81% lá no finalzinho de março, tá bom? Passando aqui, na semana passada a gente também apresentou a reunião sobre o Paraná. Essa é a primeira reunião de acompanhamento das regras operativas estabelecidas pela Resolução ANA. Então, essa resolução ANA 193 para a bacia do Rio Grande, dependendo do armazenamento do reservatório, há uma limitação de defluência máxima média mensal para aquele reservatório. Então, como essa foi a primeira, em dezembro, o reservatório de Furnas estava ali abaixo de 30%, ó, o valor de alguma forma, 30%, não, 50%, que é perto dos 30%, 50% a gente já está numa situação de atenção. Então, o reservatório operava ali numa condição de atenção. Já para o reservatório de Mascarenhas de Moraes, acima, ele operava numa condição normal, então não havia restrição por parte da ANA para esse reservatório, tá? O mesmo a gente observa já em janeiro, o reservatório de Furnas também se encontrava ali operando numa condição de atenção, então havia regras estabelecidas pela resolução impostas a esse reservatório, e Mascarenhas de Moraes também ainda numa condição normal, tá? Então, o que a gente traz para Mascarenhas de Moraes, no caso aqui só para Furnas, a limitação é de 500 metros cúbicos por segundo em dezembro, de 500 metros cúbicos também em janeiro. Em dezembro, a gente fechou aí a média mensal para Furnas em 269 metros cúbicos por segundo, e para janeiro, até a data da reunião, dia 29 de janeiro, a gente estava fechando o mês com 175 metros cúbicos por segundo de média mensal para Furnas. Já para o Paranaíba, a gente tem a resolução 194, ela é muito similar, é claro, tem valores diferentes e implica em reservatórios diferentes, mas na data, lá em dezembro, o que se tinha, de alguma forma, limitação por parte da resolução era para o reservatório de emborcação. Então, a emborcação estava operando ali numa situação de atenção, que a gente tinha a limitação de 140 metros cúbicos por segundo de defluência média mensal, tá? Para o mês de janeiro, o mesmo foi observado, a emborcação também apresentava a operação numa situação de atenção por conta da resolução. Tanto Itumbiara, tanto para dezembro quanto para janeiro, já estava numa condição de normal, então não tinha nenhuma limitação imposta pela resolução ANA. Então, a emborcação, mês de dezembro de 2024, 140 era a nossa limitação, a média fechou ali perto de 123 metros cúbicos por segundo no mês de dezembro. Para janeiro, o mesmo valor de 140 de limite, até então, parcial do dia 29, o reservatório, a defluência média mensal para o reservatório de emborcação era de 105 metros cúbicos por segundo. Então, portanto, respeitando as regras estabelecidas pela resolução ANA. Essa semana a gente também teve uma revisão de volume de espera do reservatório de Sobradinho. Então, foi só esse reservatório que teve implicação, que teve mudança no seu volume de espera. Então, através do QR Code ou do link, vocês conseguem ter acesso à carta, né, a integralidade da carta. E, por fim, a gente tem um comunicado. Esse comunicado já foi dado também no PMO da semana passada, mas vale a pena repetir. Se encontra, né, em consulta pública uma nova versão do modelo T100, e esse novo modelo, essa nova versão, ele considera condicionantes operativas hidráulicas. Ele tem uma nova forma de considerar essas condicionantes, e ela é relacionada às vazões médias, tá? Então, a ideia dessa nova versão é proporcionar maior aderência entre a realidade operacional do que a gente vem praticando de fato. Beleza? A gente teve um probleminha técnico aqui, estamos retornando um slide. Estava falando um pouquinho antes do volume de espera, a gente teve essa semana a revisão do volume de espera para o reservatório de Sobradinho. Com o QR Code e com o link aqui na tela, vocês conseguem ter acesso à integralidade da carta, tá? Passando para o último comunicado, está em consulta pública uma nova versão do D100, e a ideia dessa nova versão do D100 é o aprimoramento da representação das condicionantes operativas hidráulicas, relacionadas à vazão média, tá? Somente relacionada só à vazão média, é essa atualização que a gente está tendo no modelo D100. Em virtude disso, a gente precisou mandar um comunicado para os agentes de geração, pedindo uma ratificação da informação declarada nos formulários de atualização das condicionantes operativas, os famosos FSADA-GAS, com a ideia, com o intuito de
caracterizar aquele valor de vazão, né? A característica, uma nova informação da característica do valor. A ideia é classificar aquele valor de vazão em vazão instantânea, média, diária, média semanal, média mensal e outros, tá? E com isso, o ONS enviou no último dia 31/1, final de janeiro, a todos os agentes de geração uma orientação detalhada para análise e preenchimento dessas informações desse novo campo do FSLH. Eu peço a atenção de vocês, a gente tem um prazo até o dia 14/2, até a próxima semana, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail da programação hidráulica@ons.org.br. Era isso que eu tinha para apresentar sobre a programação hidráulica. Vamos retornar aqui, cadê? Deixa eu tirar, pronto. Agora, dando sequência às apresentações, eu convido o Pedro, da Gerência de Estudos Energéticos, para falar um pouquinho, para apresentar os resultados do estudo prospectivo. Pedro, a palavra é sua. Boa tarde, Léo. Vocês conseguem ver aqui a minha apresentação? Está em tela. Perfeito. Então, vamos lá. Bem, boa tarde primeiro a todos, né? Vou apresentar aqui aos senhores os resultados da última avaliação prospectiva, que foi feita pela Gerência de Estudos Energéticos e foi apresentada ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico no dia 5/2, aqui na última quarta-feira. Então, aqui, lembrando, né, o horizonte dessa avaliação consiste em uma janela móvel, né, de 6 meses, tendo, então, fevereiro a julho de 2025, um horizonte desse presente estudo aqui. Então, aqui é só uma breve recapitulação. O estudo prospectivo ele é composto por 2 avaliações, visando atendimento tanto de energia quanto de potência. Então, o CMSE ele utiliza esses resultados para monitorar a evolução do atendimento ao SIM, podendo também embasar a adoção de medidas operativas excepcionais, para sempre garantir, né, o atendimento de energia e potência. Então, com esse estudo, a gente tenta mapear ali distintas zonas operativas. Então, a gente usa aqui 2 cenários de afluência, um cenário mais otimista e um cenário mais pessimista. Então, a gente chama aqui de cenário superior e cenário inferior. Em seguida, aqui a gente dá uma pincelada de como foi a afluência, né, que foi utilizada em cada um desses cenários. Então, aqui de fevereiro a julho, para o SIM, né, tivemos uma variação ali de 70% a 98% da MLT, e no cenário superior, ele estaria classificado ali como o 42º maior do histórico, e o cenário inferior ali como o terceiro pior do histórico, né, o terceiro menor do histórico. Isso no SIM. No subsistema Sudeste, ele seria classificado como o 5º menor do histórico. No Norte e no Nordeste, apareceria ali como o terceiro menor. E o Sul, já no Sul, né, seria classificado ali como o 24º maior. Então, essa é a característica, né, das afluências de cada um dos cenários que foram utilizados nesse estudo. Então, agora entrando nos resultados, aqui nesse slide, né, estão as trajetórias de energia armazenada para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste em percentual do máximo. Então, as linhas cheias representam os últimos resultados obtidos, né, nessa última reunião, e as linhas pontilhadas, os do mês passado. Então, aqui, nota-se o cenário inferior, né, uma trajetória mais elevada em relação ao último estudo, porém, isso se deu basicamente, né, por conta de um bom desempenho das chuvas em janeiro, que fez a partida desse estudo atual ficar bem próxima ali do obtido no cenário superior anterior. Então, em termos de ENA, né, esse cenário inferior apresenta pioras consideráveis até em relação ao último, mas ainda encontra-se numa região bem favorável para o enfrentamento ali do período seco. Da mesma forma, o cenário superior, né, também apresentou uma ENA abaixo do último estudo, e sem essa influência positiva na partida, ele apresenta, né, uma redução na expectativa de armazenamento em relação ao estudo passado, né? Mas ainda com uma trajetória excepcional, digamos, para os reservatórios aí ao longo do período seco. Então, seguindo agora a visão do SIM, né, como um todo, aí analogamente ao último slide, são feitas as mesmas análises já mencionadas no cenário inferior, e no cenário superior a trajetória fica muito parecida com a obtida no último estudo, mantendo valores ali muito confortáveis também de armazenamento. E sempre acima, né, bem acima ali das curvas referenciais, então sem expectativa de geração fora da ordem de mérito também nesse horizonte.
Então, aqui seguindo, temos os resultados que foram obtidos de geração térmica, bem como também o CMO, né, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Então, nota-se que assim, a GT ela é do Sim e o CMO aqui exposto é do Sudeste. Okay? Então, no cenário inferior, valores de CMO ali na casa de R$ 250 em fevereiro, R$ 250 por megawatt-hora, e uma tendência de queda ao longo dos meses seguintes, com um valor ali de R$ 115 por megawatt-hora em julho. Já o cenário superior fica o tempo todo operando com a inflexibilidade térmica, com CMO máximo ali de pouco mais de R$ 80 em março. Okay? Então, aqui temos um resultado, é uma fotografia, né, do nosso balanço de ponta. Então, estamos aqui com a hora mais crítica, né, com maior carga, P5 de geração eólica e um cenário de afluências mais crítico, né, que aqui eu estou mostrando aos senhores o cenário inferior. Lembrando que depois farei a divulgação do nosso painel dinâmico. Lá no BI vocês conseguem mexer aqui nessas saídas e verificar tanto o cenário superior quanto também outros percentuais de eólica. Então, aqui eu mostro o cenário mais crítico possível dentre todos esses avaliados. Então, mesmo assim, né, projeta-se necessidade, assim, a gente projeta a necessidade de espaço térmico adicional todos os meses, né, que é esse valor em branco aqui, que os senhores conseguem visualizar. Mas, mesmo assim, embora não haja expectativa de problemas, né, para o fechamento de ponta nesses meses. Então, a gente tem uma sobra térmica relevante na maior parte na maioria dos meses aqui, né, apenas em março ficou uma sobra térmica um pouco menor, mas a gente não vislumbra problemas de atendimento de ponta nesse horizonte. Então, aqui apenas as conclusões. Então, nesse presente estudo, né, mostra que não foram identificadas pontos de atenção tanto no atendimento energético quanto no atendimento de ponta, e o período úmido vem respondendo de maneira satisfatória, portanto, as condições hidroenergéticas encontram-se dentro da normalidade. Aqui, então, né, como eu havia dito, nosso painel dinâmico, vou deixar um tempinho aqui, os senhores podem entrar via QR Code e também via nosso site, ons.org.br, ali em Energia do Futuro, Suprimento Energético. Ali é só navegar até a avaliação prospectiva e atendimento de energia e potência. Então, é isso. Retorno a palavra. Léo, fico disponível aqui para responder qualquer questionamento. Agradeço, Pedro. Com isso, a gente finaliza o nosso primeiro bloco de apresentações. Vamos agora para uma pausa de 5 minutos e, no retorno, a gente responde as perguntas que chegaram no chat. Até logo, pessoal. Boa tarde, pessoal. Retornando aqui para mais um bloco de apresentações. A gente recebeu algumas mensagens aqui no chat, muitas delas falando de alguma instabilidade na conexão com a apresentação. Reforço para vocês que essa reunião é gravada e no final dessa reunião a gente vai postar esse vídeo na integralidade lá no canal do ONS, na plataforma do YouTube, tá bom? Peço desculpa para vocês. Fora isso, a gente também recebeu uma pergunta sobre a metrologia, pergunta da Speak Brasil, da Olivia Nunes. Boa tarde. Verificando a anomalia de altura geopotencial, seria possível a formação de um bloqueio atmosférico na próxima semana operativa, abrangendo o Sudeste e parte do Nordeste? Para auxiliar nessa resposta, eu peço a ajuda do Eduardo. Eduardo, você consegue nos ajudar? Claro, Leonardo. Primeiramente, obrigado pela pergunta, Olívia. A gente aqui da equipe do ONS, a gente avaliou os campos e na nossa avaliação não é uma condição de bloqueio. Se tiver alguma outra dúvida, a gente segue à disposição e a gente passa de volta a palavra, tá? Obrigado, Eduardo. A gente recebeu outras perguntas, mas que vão ser respondidas logo após algumas apresentações. Então, vamos dar sequência inicialmente ao segundo bloco. Eu convido o Eric para falar um pouquinho da previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário da semana, perdão. O Eric é da gerência de previsão e carga. Eric, a palavra é sua. Obrigado, Leonardo. Boa tarde a todos. Vou começar a compartilhar a apresentação.
Bom, acredito que todos já estejam vendo minha tela. Como o Leonardo falou, vou apresentar aqui o desempenho da programação diária da operação nessa última semana, da última sexta-feira, dia 31, até o dia de ontem, quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Lembrando que continuamos no período de operação assistida ao modelo pré-carga D100, onde nós realizamos algumas intervenções conforme definido pelos critérios de intervenção. E começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, onde tivemos uma excelente semana de previsão, com MAP de apenas 1,84% ao longo dessa semana e 83% dos desvios inferiores a 3%. Tivemos algumas intervenções aos resultados do pré-carga D100 ao longo da semana, especialmente nos dias úteis desse período. Na última sexta-feira, dia 31, o ajuste foi a partir das 19h30, pois nós havíamos o alerta da nossa gerência de meteorologia de temperaturas elevadas ao longo da região sudeste, e o modelo apresentava uma redução na parte da noite, porém, essa redução que não vinha sendo verificada ao longo dos dias anteriores, portanto, nós realizamos o ajuste a partir das 19h30. O outro ajuste realizado foi no dia 1º, no sábado, apenas ali entre as 19 horas e as 23h30, pois o modelo apresentava um comportamento fora do padrão nesse horário, e nós utilizamos um outro modelo interno de referência para realizarmos o ajuste apenas nesse intervalo do dia. E também destacando que outros modelos de referência que nós utilizamos aqui internamente também apontavam no padrão do comportamento que nós realizamos esse ajuste. Só o pré-carga decente estava um pouco fora do padrão, e nós realizamos esse ajuste nesse horário. Uma outra intervenção foi realizada no dia 3, na segunda-feira, visto o indicativo também pela nossa gerência de meteorologia de temperaturas elevadas em toda a região sudeste, em grande parte da região sudeste, e o modelo não estava apresentando uma elevação da carga compatível com a nossa expectativa de elevação do domingo para a segunda, visto essas temperaturas bastante elevadas para o dia. E, portanto, nós realizamos o ajuste ao longo de toda a segunda-feira. Na terça-feira, dia 4, a expectativa de manutenção das temperaturas também indicadas pela PRH, nossa gerência de meteorologia. E, além disso, nós estávamos observando também na segunda-feira que o pré-carga decente estava subestimando a carga no momento que nós estávamos realizando as previsões. Portanto, nós achamos por bem também intervir ao longo de todo o dia nos resultados do pré-carga decente. E na quarta-feira, no dia 5, o pré-carga DC apresentou um bom resultado na parte da tarde, só foi necessário um ajuste no período da madrugada e no período noturno, pois o modelo não estava enxergando o nível de carga compatível com o verificado nos dias anteriores, portanto, foi realizado o ajuste nesses dois períodos do dia, na madrugada e no período noturno. E com isso, como já tinha mencionado anteriormente, uma excelente semana de previsão, com 1,84% de MAP, com 83% dos desvios inferiores a 3%. Passando para o subsistema sul, como é de conhecimento, o subsistema com uma carga bastante volátil a questões climáticas, e nesse subsistema as únicas intervenções foram na terça e quarta-feira, no dia 4 e no dia 5. No dia 4, houve o indicativo de temperaturas bastante elevadas em boa parte da região sul, e também o pré-carga D100 não estava capturando uma elevação de carga compatível com a nossa expectativa, portanto, nós realizamos o ajuste ao longo de todo o dia 4. E no dia 5, além, mais uma vez, da sinalização de temperaturas bastante elevadas ao longo da região sul, no momento da confecção das previsões para o dia 5, no dia 4, nós estávamos observando que o pré-carga D100 estava subestimando a carga já no dia 4, portanto, nós também realizamos um ajuste ao longo de toda a quarta-feira, dia 5. E com isso, o subsistema sul apresentou um MAP de 3,03% dos desvios semi-horários, com 54% dos desvios inferiores a 3%. Passando para o Nordeste, o subsistema Nordeste, ao longo dessa semana não foi necessária nenhuma intervenção na última semana, aos resultados do pré-carga D100, e o modelo apresentou uma excelente semana de previsão, com apenas 1,89% de MAP, com 75% dos desvios inferiores a 3%. No norte, mais um subsistema que também não ocorreram ajustes aos resultados do pré-carga D100, e também uma boa semana de previsão com MAP de 2,09%,
com 79% dos desvios inferiores a 3% nessa semana. E totalizando agora o Sistema Interligado Nacional, as intervenções destacadas aqui foram realizadas nos subsistemas Sudeste e Centro-Oeste em alguns desses dias. E sim, uma excelente semana de previsão, com um mapa de apenas 1,08% e 95% dos desvios inferiores a 3% ao longo desses últimos dias. Finalizo minha apresentação, devolvo a palavra ao Leonardo e ficamos à disposição para eventuais questionamentos. Boa tarde. Obrigado, Eric. Dando sequência às nossas apresentações, eu convido agora o Carlos, também da Gerência de Previsão de Carga, para fazer a sua apresentação. Carlos, a palavra é sua. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos. Vou iniciar aqui a apresentação. Imagino que vocês já estejam conseguindo ver a minha tela. Bem, vou começar aqui a apresentação de previsão de carga para a programação semanal da operação. Então, começando essa apresentação da primeira revisão de fevereiro de 25. E, bem, nessa primeira apresentação, a ideia é começar falando sobre o Sistema Interligado Nacional, mas antes falando das premissas meteorológicas, que são fatores que impactam bastante, né, os subsistemas, né, no quesito semanal. Então, vou começar falando primeiro sobre o que tem acontecido no subsistema Sudeste e Centro-Oeste e quais são as previsões nessas regiões para a próxima semana. Então, nessa semana, nós temos observado temperaturas elevadas na região sudeste como um todo, com ondas de calor ocorridas no Rio de Janeiro. Para a próxima semana, as temperaturas elas vão continuar elevadas, principalmente no Rio, e essa previsão de menor acumulado de precipitação em São Paulo e Belo Horizonte. Isso também reflete também nas nossas previsões de carga para a próxima semana. Já no subsistema sul, nessa semana, as regiões apresentam temperaturas elevadas, principalmente em Porto Alegre, também no interior do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, né, inclusive também definido como ondas de calor para para essas duas últimas regiões. Porto Alegre chegou numa iminência de onda de calor. E para a próxima semana, manutenção das temperaturas com maiores acumulados de precipitação. E por fim, para os subsistemas Norte e Nordeste, essa semana é uma semana de estabilidade nas temperaturas e acumulado de precipitação relevante em algumas regiões. Queria destacar aqui em relação ao Recife, que tem chovido bastante, teve um dia que choveu, teve um acumulado de precipitação bastante importante. Para a próxima semana, a expectativa é de um menor acumulado de precipitação no Nordeste. Tá? Então, agora indo para o primeiro quadro, que é o quadro em que a gente consegue acompanhar o valor de expectativa de fechamento, lembrando que nós consolidamos os valores verificados até quarta-feira e os valores de quinta e sexta são valores de expectativa de fechamento. Então, para essa primeira semana, nós tivemos essa expectativa com um valor de 85.918 megawatts médio, que corresponde a um desvio de menos 1,2%, então um desvio que está bem próximo do ideal, né, no sentido de ser um resultado bastante positivo. E já, assim, até adiantando, o valor da carga ter ficado com esse desvio negativo está influenciado nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. E aí, para a segunda semana, nós também tivemos alguns ajustes. Então, pequenos ajustes no subsistema Sul, Nordeste e Norte, e isso consolidou essa variação de menos 0,35%. E aí, a nossa previsão para a segunda semana ficou em 86.213 megawatts médio. Terceira e quarta semana, dado que nós não temos sinalizações de temperatura, nós optamos por não fazer nenhum tipo de ajuste. E no quadro ao lado é o valor mensal do PMO, o PMO de fevereiro, que foi definido no final de janeiro. Então, esse valor é um valor que ficou em 86.400 megawatts médio. A revisão do PMO, após essa primeira semana, ficou em 86.063 megawatts médio, que corresponde a uma variação de menos 0,39%. Agora eu vou passar para a análise
por subsistema, começando com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A gente pode ver que nessa primeira semana tivemos um desvio de apenas menos 1,82%. Então a gente pode ver que a carga está num patamar alto de 48.210, essa é a expectativa de fechamento, e ela tem se mantido nesse nível nas últimas semanas. Isso está muito influenciado também pela questão de temperaturas elevadas, ondas de calor, e isso também se reflete para a segunda semana. Então, a carga para a segunda semana, dado que essas prerrogativas de menos precipitação em São Paulo e Belo Horizonte, a gente não fez nenhum tipo de ajuste e manteve a carga no mesmo nível, um pouquinho acima, muito por conta desse fator. E aí a gente pode ver também no quadro abaixo, o quadro que compara as revisões, fazendo uma divisão, por exemplo, da primeira semana, esse 49.104 que foi definido na nossa abertura semanal do PMO, dividindo pelo 48.210, a gente vai encontrar esse valor de menos 1,82. Né? Então, se a gente divide o valor do verificado pelo que a gente previu, a gente vai encontrar esse valor desse desvio. E isso se aplica para todas as semanas à frente. Então a gente pode ver que, como não teve nenhum tipo de variação para a segunda, terceira e quarta semana, a linha amarela ela está sobreposta em relação à linha azul. E, bem, agora falando do quadro ao lado, o valor do PMO, o valor de 48.905 megawatts médio, a revisão ficou em 48.681 megawatts médio, que corresponde a uma variação de menos 0,46%. Passando para o subsistema sul, é, ele tem mantido uma carga alta nas últimas semanas, e isso pode ser verificado ainda na semana. Então, no final de janeiro, essa carga já estava num nível relativamente alto e ela continuou nesse nível, né, muito explicado também pela questão de altas temperaturas em algumas regiões, principalmente em Porto Alegre. Então, a carga teve esse desvio de 3,09%, tendo uma expectativa de fechamento de 16.867. Para a segunda semana, nós fizemos um ajuste na casa dos 3,4%, muito por conta de manter a carga nesse nível próximo da primeira semana. Então, e também a prerrogativa de próxima semana ter um pouco mais de precipitação em algumas regiões fez com que a carga ficasse um pouco abaixo da primeira semana. Para a terceira e quarta semana, nenhum tipo de ajuste. E no quadro ao lado, o valor do PMO ficou em 15.762 megawatts médio. Após essa revisão, nós temos um valor de 16.025 megawatts médio, que corresponde a uma variação de 1,67%. Agora, o subsistema Nordeste. O subsistema Nordeste é um subsistema que, em alguns momentos de janeiro, teve uma carga em um nível mais elevado, chegando a 14.000 megawatts médio, e agora ela voltou para um nível um pouco mais baixo. Isso muito explicado por diversos fatores também, por exemplo, retomada de aulas, a temperatura que tem se mantido num nível parecido, mas com uma precipitação um pouco superior, como eu tinha dito no início da reunião, né? A nossa área de meteorologia informou que tinha essa questão das chuvas em Recife, por exemplo. Então, esse desvio de 3,64 pode ser explicado por esses fatores. Bem, e aí, para a segunda semana, nós fizemos um ajuste na casa dos 4% para manter a carga no nível próximo à primeira semana, e nas semanas 3 e 4, nenhum tipo de ajuste. E aí, falando no valor definido no PMO, ficou em 13.844 megawatts médio, revisão do PMO em 13.580, que corresponde a uma variação de menos 1,9%. Por fim, subsistema norte, subsistema também que tem mantido a carga em um valor próximo a esse, né? Na verdade, essa primeira semana está um pouco superior à semana passada, a última semana de janeiro, mas se mantido em valores próximos a esse, e para essa semana nós tivemos um desvio de menos 2%. É importante lembrar que tem chovido bastante, o que difere muito, né, das previsões de temperatura e precipitação para fevereiro, mas o norte acaba sendo um caso um pouco mais à parte. Então, esse é um fator importante que ocorreu para essa primeira semana.
Já na segunda semana, esse ajuste de menos 3,7% está muito relacionado para manter o nível da carga próximo à primeira semana. E, bem, e aí terceira e quarta semana, dado que a gente não tem uma premissa meteorológica forte, nós optamos por não fazer nenhum tipo de ajuste. Então, o valor do PMO ficou em 7.890 megawatts médio, a revisão do PMO em 7.777, e isso corresponde a uma variação de menos 1,43%. É isso, Leonardo. Obrigado a todos. Fico à disposição para eventuais dúvidas. Agradeço, Carlos. Dando sequência às apresentações, para finalizar nosso segundo bloco de apresentação, eu convido agora o Rodinei. Rodinei é da Gerência de Estudos e Intervenções na Rede. Rodinei, a palavra é sua. E aí, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Reginei, faço parte da Gerência de Intervenções, PRI. Vou passar alguns limites elétricos aí com impactos na- nas restrições elétricas. É, Então, começando, né, já está fora de operação, né, o bipolo Xingu Terminal Rio, está desde o dia 22 de janeiro fora. Previsão de retorno dele é às 17 horas de domingo. Então, as consequências seguem as mesmas: FNS menor que 3.000, FNS menor que 3.000, FNS mais FNS menor que 5.500. Outra intervenção que está em execução, a linha Teresina 2, Presidente Dutra, desde o dia 10 de janeiro vai até dia 16 de março, no domingo, para a modernização e substituição do do SPCCS, função e reator manobrável. Então, FNES menor que 6.500, FNEM menor que 4.800 e FNNE menor que 4.800 também. Outra manutenção que está em execução, a linha Igaporã 3, Janaúba 3, vai até dia 24 de janeiro, segunda-feira. Então, obras para a integração da SE Serra das Almas 2, que é o seccionamento da linha. Então, durante a intervenção, FNES menor que 6.800 e o RC com menor que 4,3 gigawatts. E reduzir em 300 megawatts os limites de FNES mais FNS mais FNS para a perda do dipolo do Xingu, e reduzir em 300 megawatts os limites de FNES mais FNS mais FNES em função do FNXG. Uma manutenção no domingo do disjuntor 15D5 de Bom Jesus da Lapa 2, das 7 ao meio-dia, para que o SIM suporte dinamicamente as contingências com falha de disjuntor no setor de 500 kV de Bom Jesus da Lapa 2, o FNES menor que 6.700, o RC com menor que 10,3 gigawatts. Manutenção no disjuntor 15D1 de Igaporô 3, das 8 às 17, do dia 12, quarta-feira, manutenção preventiva. Então, para que o SIM suporte dinamicamente as contingências com falha de disjuntor, 500 kV de Igaporã 3, o FNES tem que ser menor que 6.700, perdão, e o RC com menor que 10,3 gigawatts. Outra manutenção em Igaporã 3, disjuntor 15D3, das 8 às 17, no dia 14, sexta-feira. E a restrição é FNES menor que 6.700 e RC com menor que 10,3 gigawatts. Manutenção no banco série de Colinas durante o final de semana, do dia 8 até o dia 9, manutenção preventiva, para que o sistema suporte contingência entre Colinas e Miracema adotar o FCOMC entre menos 2.600 megawatts e 2.600 megawatts. Disjuntor de Imperatriz, das 7 às 17, no dia 14, sexta-feira, manutenção correntiva, para que o sistema suporte as contingências de falha de disjuntor na SE Imperatriz. O FNNE tem que ser menor que 5.000.
Manutenção na linha 765 kV Foz e Ivaiporã, circuito 2, e na Ivaiporã Itaberá, circuito 2, das 8 às 17 de domingo. Modernização dos serviços auxiliares na SCI Ivaiporã. Estão visando manter a integridade do SIM diante de perdas adicionais nas linhas de 765, limitar o GPU em 4.900, reduzir em 3.000 megawatts nos limites de RSE e reduzir em 1.500 megawatts nos limites de RSU. E era isso, pessoal, das intervenções elétricas durante a semana. Agradeço pela apresentação. Com essa apresentação, a gente dá encerramento ao nosso segundo bloco de apresentações. A gente retorna em 5 minutos para respondendo as perguntas que chegaram e para finalizar com o nosso terceiro bloco de apresentações. Então, a gente retorna daqui a pouco, gente. Até logo. Boa tarde, gente. Voltando para mais um bloco de apresentação. A gente recebeu algumas perguntas. Tivemos algumas perguntas aqui sobre o modelo WEOL, do Guilherme da comercialização, Armor, Guilherme Luiz Mineto, e também tivemos uma outra pergunta do Gabriel Apoena. As duas envolvendo o WEOL. A gente informa que a gente não tem, nessa reunião, a gente não está disposto de todos os colaboradores do ONS para estar fazendo essas respostas aqui na reunião semanal. E devido aos detalhamentos que são necessários para fazer essa resposta, a gente pede que essas duas perguntas sejam encaminhadas para a nossa central de atendimento, para que elas sejam melhor respondidas pela área responsável pela informação, tá bom? Além disso, também a gente tem uma outra pergunta que chegou. Vocês possuem alguma atualização? Essa pergunta foi do Gabriel Godinho. Vocês possuem algumas atualizações quanto à data de fim da manutenção do bipolo de Belo Monte? Como o nosso colega já falou na apresentação dele, da PRI, a data que a gente tem oficial é o dia 9/2, tá? 9 de fevereiro é a data que a gente tem da atualização da informação. Fora isso, a gente chegou uma outra pergunta. Boa tarde, poderiam, por gentileza, mostrar as zenas mensais por subsistemas nas projeções de armazenamento feitas até 31/7? Obrigado. Essa pergunta foi do Luciano Coutinho. Eu convido o Pedro para poder fazer a resposta. Pedro, a palavra é sua. Beleza. Vou rapidamente compartilhar aqui novamente. O nosso painel dinâmico ele tem basicamente todos os insumos e os resultados principais também feitos nesse estudo. Aqui eu consigo, se os senhores conseguirem ver minha tela, clicando naquele link ou pelo QR Code, vocês conseguem chegar no site aqui do ONS, na parte de energia do futuro, suprimento energético. Os senhores vão se deparar aqui com esse Power BI, e onde estão aqui alguns dos painéis dinâmicos, tanto da gerência de estudos energéticos quanto da carga. E aqui, clicando aqui e acesso aos resultados, os senhores vão se deparar aqui com os resultados do último estudo. No caso aqui, avaliação energética e subsistemas. Aqui nós temos os resultados e insumos. A parte de ENA toda está aqui, né? Tanto o percentual da MLT quanto o megawatt médio. Se os senhores quiserem em formato de tabela também, temos aqui tanto para o cenário superior quanto para o cenário inferior. Então, todos esses insumos, resultados, estão todos nesse Power BI. Convido os senhores a navegar aqui e obtê-los, ok? Então, é isso, Léo. Devolvo aí a palavra. Muito obrigado, Pedro. Dando continuidade, a gente também recebeu uma outra pergunta do Álvaro França, da Electron Energy. Álvaro, a sua pergunta tem relação ali a cadastro no SGI. A gente pede que essa informação, que essa solicitação seja também encaminhada para a nossa central de atendimento, que lá eles vão dar a melhor condução de como tratar isso, tá bom? Vamos seguir agora para o nosso terceiro e último bloco de apresentação. As demais perguntas serão respondidas após esse bloco. Eu agora convido o João Pedro para fazer a apresentação das intervenções energéticas relevantes. O João é da PRM, da Gerência de Programação Mensal. João, a palavra é sua. Boa tarde, Leonardo. Vou compartilhar minha tela aqui. Acredito que vocês já estejam vendo normalmente. Então, boa tarde a todas e todos que nos acompanham em mais uma reunião semanal da programação da operação. Começo minha apresentação aqui pelas intervenções energéticas relevantes.
Lembrando que o nosso critério de relevância seleciona intervenções que são realizadas em UGs e acabam alterando limites sistêmicos ou realizadas em UGs de grande porte. Então, para essa primeira semana operativa, que vai do dia 8 de fevereiro ao dia 14, nós temos aqui para o Sudeste Centro-Oeste uma manutenção preventiva na o G10 de Itaipu 60 Hz, programada para o período de 10 a 28 de fevereiro. E temos também uma manutenção corretiva na G5 de Jupiá, para o período de 11 a 14 também de fevereiro. Passando para o sul, nós temos uma manutenção preventiva nas UGs 1, 2 e 3 de Machadinho, no dia 8 de fevereiro, e temos uma manutenção preventiva na UG1 de Bento Munhós, no dia 9 de fevereiro. Fechando o sul, temos uma. Peraí, passou demais. Fechando o sul, nós temos aqui uma manutenção preventiva para o G3 de Governador José Richa, no dia 9 de fevereiro também. Passando para o Nordeste, nós temos na OHE Luiz Gonzaga uma parada das UGs 3 e 4, programada para o dia 9 de fevereiro. E fechando com o Norte, nós temos uma manutenção preventiva na UG 11 de Tucuruí no dia 8 de fevereiro e também manutenção corretiva na UTE Maranhão 3, nas suas UGs 51, 52 e 58, de 9 a 19 de fevereiro. Passando para a próxima apresentação, eu trago aqui os resultados da revisão 1 do PMO de fevereiro de 2025, com os principais resultados da primeira semana operativa, que vai de 8 a 14 de fevereiro. Eu iniciei minha apresentação com um ponto de destaque, trazendo aqui nesse slide as principais alterações de CVUs das usinas termoelétricas que ocorrem até o quarto dia útil do mês corrente, em virtude da atualização dos valores feita mensalmente pela CCE. Então, nesse gráfico em cinza, nós temos os CVUs da revisão passada, que foi o PMO de fevereiro, e em verde, os CVUs dessa revisão 1 do PMO de fevereiro. Nós destacamos nessas caixinhas as maiores alterações dos CVUs e assim esse gráfico fica para referência dos demais valores, com a comparação completa podendo ser feita através dos decks dessa revisão e da revisão anterior. Passando agora para os resultados, eu trago aqui nesse slide os CMOs da primeira semana operativa, que ficaram equalizados no Sudeste Centro-Oeste e no Sul, e desacoplados do Norte e do Nordeste em virtude do atingimento de limites de intercâmbio. Enquanto o Norte e o Nordeste apresentaram CMOs nulos, no Sul e no Sudeste Centro-Oeste foram observadas pequenas variações entre os valores, né, nos patamares de carga, e o valor médio semanal ficou em R$ 102,34 por megawatt-hora. Com relação ao atingimento dos limites nos fluxos de intercâmbio para a primeira semana, nós tivemos aqui no bipolo aqui do Xingu, um atingimento do limite da carga pesada, o limite conjuntural na carga média e limite conjuntural da carga leve. Tivemos aqui no FNS o atingimento do limite na carga pesada, na NES atingimento do limite conjuntural na carga média e também na carga leve. E no limite FNS mais FNES, tivemos atingimento do limite conjuntural nos três patamares de carga pesada, média e leve. Agora nós trazemos o despacho térmico comandado pelo modelo Decomp também para essa primeira semana operativa, que se deu principalmente por inflexibilidade declarada pelos agentes, visto aqui no gráfico na cor verde escura, tendo também despacho por restrição elétrica no norte, na cor bege, e um pequeno despacho por ordem de mérito no sul. Para o SIM, nós temos um despacho total previsto de 4.403 megawatts médios, sendo 4 por restrição elétrica, 4.372 por inflexibilidade e 27 por mérito, distribuídos entre os subsistemas, como mostra aqui a tabela e esse gráfico do slide. Aproveitamos para ressaltar sempre que esses valores trazidos aqui de despacho comandado pelo Decomp são indicativos, pois o despacho por ordem de mérito é comandado pelo DECEM na etapa de programação diária. Ainda com relação a despacho térmico, temos as usinas AGNL, que devem ser acomodadas com 9 semanas de antecedência. E então, nessa revisão 1 do PMO de fevereiro de 2025, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 12 e 18 de abril de 2025, pelo modelo Decomp. E para isso, nós calculamos o benefício marginal desse despacho para o horizonte de 2 meses à frente, e assim não foi indicado o despacho antecipado para as UTEs Santa Cruz, Luiz R. Melo e Porto Sergipe, pois o benefício GNL ficou em cerca de R$ 83,00 aqui para o Sudeste e Centro-Oeste e cerca de R$ 60,00 para o Nordeste, um valor inferior aos CVUs dessas 3 usinas, como mostra aqui a tabela do slide.
E para fechar, nós temos os armazenamentos nos subsistemas. Nos gráficos desse slide, temos as linhas indicando os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo. E para o segundo mês de estudo, em que nós temos cenários, nós trazemos a distribuição dos armazenamentos nesses cenários por meio dos gráficos de boxplot. Então, começando pelo Sudeste Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, partimos o estudo de 66,3% de armazenamento, de acordo com os níveis de partida informados pelos agentes, devendo alcançar 72,2% ao final do primeiro mês. No segundo mês aqui de março, nós temos cenários indicando armazenamentos de 76,3% até 90,6%, com valor esperado de 83%. Passando para o sul, o estudo parte de 60,3% de armazenamento, devendo chegar aí no final do primeiro mês a 59,1%. Para o segundo mês, nós temos maior dispersão, com cenários indo de 33,3% até 90,7%, com o valor esperado de 63,7%. Passando para o Nordeste, os níveis de partida indicam armazenamento de 74,4% e fechamento no primeiro mês com 80,9%. Já o segundo mês, temos cenários variando de 81,2% até 93,5%, com o valor esperado de 90,3%. Fechando com o Norte, temos o início do estudo com 88,9% de armazenamento e fechamento do primeiro mês com 94,6%. E para o segundo mês, baixa dispersão, com cenários variando de 95,4% até 97,2%, com o valor esperado de 96,3% por lá. E dessa forma eu concluo minhas apresentações de hoje. Agradeço a todos pela atenção e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido. Muito obrigado. Obrigado, João. Agora eu convido a Amanda para fazer a última apresentação, política operativa. A Amanda é da Gerência de Programação Diária. Amanda, a palavra é sua. Obrigada, Leonardo. Vou compartilhar aqui a tela. Acredito que todos já estejam vendo. Então, novamente, boa tarde a todos. Agora nós vamos apresentar os principais destaques da política operativa da semana do dia 1 até o dia 7/2, trazendo o acompanhamento do DCEM na programação diária. Inicialmente, a gente traz uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO do DCEM e do DECOMP. No DECOMP, o CMO médio semanal ficou em R$ 59,99 no megawatt-hora no subsistema Sudeste Centro-Oeste, R$ 60,11 por megawatt-hora no subsistema Sul e de R$ 0 o megawatt-hora para os subsistemas Norte e Nordeste. Na maioria dos patamares, os valores de CMO do DCEM eles estão próximos aos valores de referência do DECOMP, destacando as principais diferenças. A presença de CMOs nulos no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, na carga leve dos dias 1 e 2, devido à carga reduzida do fim de semana. A elevação do CMO no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, no dia 4/2, devido à elevação da carga líquida e limitações nas interligações Norte e Nordeste com o Sudeste. Elevação do CMO no subsistema Norte ao longo da semana operativa devido ao limite do fluxo Jurupari-Oriximiná conforme ION N5MM. As demais variações de CMO durante a semana operativa são decorrentes do melhor detalhamento da carga, da rede elétrica e da previsão de geração de usinas não simuladas. Nesse slide, a gente apresenta os valores de CMO por barra para uma meia hora através de um mapa georreferenciado. Vale destacar novamente que apenas 30% das barras do SIM são representadas nesse mapa. São observados valores CMO diferenciados nos subsistemas Norte e Nordeste devido ao somatório dos fluxos Norte-Sudeste e Nordeste-Sudeste, o FNS mais o FNES. E na região de Manaus são observados valores de CMO mais elevados como consequência da limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná. Já nesse slide, a gente apresenta o boxplot com os valores de CMO por barra para os 4 subsistemas para o dia de hoje. Para todos os subsistemas, os valores de CMO eles apresentam dispersão de resultados. No subsistema Sudeste, os outliers inferiores ao longo do dia são consequência da limitação do somatório FNS mais FNES conforme SGI 4358 de 25. E também da limitação do fornecimento Acre-Rondônia, o FACRO, conforme MOP ONS 596R de 2024. Os demais outliers inferiores e superiores, entre 8 e 17 horas, são decorrentes da limitação do fluxo Juscelino, conforme SGI 76389 de 24,
da inequação para controle de carregamento da linha de 345 kV Itabirito 2 GCABA C1, conforme ION SS 5MG, e também da inequação para controle de carregamento da linha de 230 kV Barra do Peixe Rio Verde, conforme ION CO 5MT. Já no subsistema Sul, os outliers inferiores entre 8 e 17,30 são consequência da ilha elétrica da conversora de Garabi. Os demais outliers inferiores e superiores ao longo do dia, eles são influenciados pela limitação do fluxo juscelino, conforme SGI 76389 de 24, pela limitação do somatório FNS mais FNES, conforme SGI 4358 de 25, e também da inequação para controle de carregamento da linha de 440 kV Bom Jardim Cabreúva, conforme ION-SE 4SP. Já no subsistema Nordeste, os outliers inferiores e superiores entre 8 e 17 horas são consequência da limitação do fluxo juscelino, conforme SGI 76389 de 24, e também da limitação do somatório FNS mais FNES, conforme SGI 4358 de 25. Por fim, no subsistema Norte, os outliers superiores com valor de CMO de aproximadamente R$ 128,00 o megawatt-hora até as 1h30 são consequência da limitação de geração da UTE Aparecida, conforme SGI 77301. E, por fim, os demais outliers superiores ao longo do dia são decorrentes da limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná, conforme ION N5MM. Nesse slide será apresentado um comparativo entre a geração do DECEM e do PDP para os 4 subsistemas com relação à geração hidráulica. No subsistema Sul, de maneira geral, é observado que a geração do PDP é superior à geração do DECEM, enquanto nos demais subsistemas Nordeste e Norte é verificado que a geração do PDP é inferior à praticada pelo DECEM. Isso ocorre em função da política operativa. Já com relação à geração térmica, foram observadas diferenças nas gerações do PDP em comparação com o DECEM, devido à declaração de inflexibilidade por parte dos agentes após a publicação do DECEM. As demais diferenças se devem aos despachos por razão elétrica e exportação de energia. As térmicas com geração por razão elétrica no DECEM para esta semana operativa foram, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, Cubatão, Termorrio, Termomacaé, Carquei 13 e 19, Marlin Azul e Ibirité. Já no subsistema Sul, foram J. Lacerda A1, A2, B, C, Pampa Sul, São Cepé e Barra Bonita, enquanto nos subsistemas Norte e Nordeste não houve. Com relação às ofertas de resposta da demanda para essa semana operativa, houve acionamento para os dias 4 e 5 do 2. Em todos os dias de acionamento foi na modalidade de D-1, e o maior montante aprovado para essa semana ocorreu no dia 5 do 2 e foi de 138 megawatts, com valor máximo de R$ 950,00 o megawatt-hora. Não houve programação de importação de energia no período de 1 do 2 a 7 do 2, correspondente a essa semana operativa. E nessa semana operativa houve intercâmbio internacional, tanto com a Argentina quanto com o Uruguai. Houve exportação comercial de energia por geração térmica para a Argentina, através das conversoras de Garabi 1 e 2, e para o Uruguai, através da conversora de Melo. As usinas térmicas que realizaram exportação nessa semana operativa foram no Sudeste e Centro-Oeste, Cubatão, Ibirité, Juiz de Fora, Termorrio e Nova Piratininga, enquanto no subsistema Sul foi o complexo J. Lacerda, com as térmicas A1, A2, B e C. Também nessa semana operativa houve exportação comercial de energia por EVT para o Uruguai e também para a Argentina no dia 2 do 2. Agora temos os gráficos com as médias semi-horárias do balanço por subsistema no decorrer dessa semana operativa. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente tem um perfil importador de energia no patamar de carga pesada. A geração é dimensionada para controle de nível e atendimento da carga nas usinas dos rios Grande, Paranaíba e Paraná, e também foi realizada a exploração dos recursos energéticos nas bacias dos rios Madeiras e Telespires. Para o subsistema Sul,
utilização da geração hidráulica das bacias do Iguaçu, Jacuí e Uruguai, conforme necessidade de atendimento da carga ou controle dos fluxos RSU e FBTA. No subsistema Nordeste, a operação minimizada na cascata do Rio São Francisco, a defluência mínima média diária na UHE Xingó ficou da ordem de 1.100 metros cúbicos por segundo, em atendimento à resolução ANA 2081 de 2017. Para o subsistema Norte, o subsistema tem perfil exportador de energia em todos os patamares. Houve exploração das usinas das bacias dos rios Tocantins e do rio Xingu, respeitando-se as restrições operativas e os limites elétricos vigentes, e também foi realizada a operação minimizada na UHE Balbina. Nesse slide, a gente apresenta o balanço por fonte de geração dos dias 1 a 7/2, onde 94% do despacho foi realizado por fontes renováveis. Dentre todas as fontes, 27% dessa geração são de usinas não despachadas centralizadamente, como eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCDs e MMGD. O montante de geração total ficou da ordem de 1 gigawatt médio superior ao despacho da semana anterior, e além disso, as maiores diferenças observadas entre as fontes de geração foram elevação de geração hidráulica, da ordem de 1,1 gigawatts médios, a elevação de geração eólica em aproximadamente 925 megawatts médios, e a redução de geração térmica em aproximadamente 500 megawatts médios. Nesse slide, a gente apresenta a previsão de geração eólica para a próxima semana operativa, sendo que a menor média está prevista para o dia 14/2, com valor de aproximadamente 9,3 gigawatts médios. Com relação à importação de energia, foram recebidas ofertas da Argentina pela comercializadora Enel. A oferta foi composta por 5 blocos, os montantes variando entre 200 e 600 megawatts médios, em todos os patamares de carga, os CVUs variando entre cerca de 612 e R$ 1.682 por megawatt-hora. Todos os blocos ficaram mais caros em relação à semana passada. Além disso, pelo Uruguai foram recebidas ofertas de importação pelas comercializadoras Enel, BTG Pactual e Bolt Energy. As 3 ofertas foram divididas em 7 blocos, sendo 3 de 33 e 4 de 17 megawatts médios para todos os patamares de carga. O CVU de cada bloco pode ser visto na tabela, variando entre cerca de R$ 407 e R$ 2.477 por megawatt-hora. Foi verificada uma redução do CVU dos blocos 1, 2 e 3 em relação à oferta da semana anterior, enquanto houve um aumento dos blocos 4, 5 e 6, sendo que os valores de variação podem ser conferidos abaixo das respectivas tabelas. Bom, com relação à política operativa da próxima semana, a gente tem, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a utilização dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba e Paraná, conforme a necessidade de alocação na carga e controle de nível nas usinas de cabeceira nos rios Grande e Paranaíba. Para o subsistema Sul, a gente tem a utilização da geração hidráulica das bacias do Iguaçu, Jacuí e Uruguai, conforme necessidade de atendimento à carga. Para o subsistema Nordeste, a operação minimizada, visando o replecionamento dos reservatórios e maior alocação das gerações nos demais subsistemas. No subsistema Norte, a gente tem o subsistema exportador de energia em todos os patamares, a exploração das usinas das bacias do rio Tocantins e do rio Xingu, respeitando as restrições operativas e os limites elétricos vigentes, e a operação minimizada em Balbina. Com relação ao atendimento à ponta de carga, a folga de potência monitorada alocada preferencialmente nas usinas do Sul e do Sudeste e Centro-Oeste. Além disso, os despachos térmicos adicionais vão depender do retorno do bipolo Xingu Terminal Rio. Com relação à ocorrência de EVT, para a próxima semana operativa, a expectativa é de ocorrer energia vertida turbinável. Em
relação à portaria número 88, que visa operacionalizar usinas térmicas em condição de maior flexibilidade como recurso disponível para a utilização de atendimento da carga do SIM, não houve novas ofertas nessa última semana, mas houve atualização mensal dos preços conforme indicado pela CCE. Vale lembrar que essas ofertas que estão vigentes serão utilizadas apenas no pós-DECEM, em conjunto com as ofertas também de RD e importação, sem compatibilização com o dia seguinte no DECEM. As ofertas estão disponíveis na página do Sintegre na área de programação diária. Com relação à representação das resoluções da ANA no modelo DECEM para essa semana operativa, não houve alteração ali com relação à bacia do Rio Paranapanema e as usinas seguem operando na faixa de operação normal. Por fim, a gente apresenta um informe sobre uma inconsistência identificada nos decks do modelo DECEM. Conforme o submódulo 4.5 dos procedimentos de rede, os dados de inflexibilidade das usinas térmicas são declarados diariamente pelos agentes geradores. Conforme despacho ANEEL 3572 de 2019, o ONS verifica se a soma dos valores de inflexibilidade declarado para o processamento do modelo DECEM não ultrapassa o valor semanal considerado no modelo DECOMP. Se a inflexibilidade declarada exceder o limite semanal do DECOMP, a inflexibilidade não é considerada no DECEM, sendo contabilizada após a execução do modelo de curtíssimo prazo. Nos DECs dos dias 22, 27 e 28 de 1 de 2025, apesar do agente responsável pela UTE Nova Venécia declarar inflexibilidade para o horizonte do DECEM e estes valores não terem excedido o valor semanal declarado para o DECOMP, eles foram equivocadamente desconsiderados nos referidos DECs do modelo DECEM. Finalizo aqui a apresentação e retorno a palavra para você, Leonardo. Obrigado, Amanda. Com isso, a gente finaliza nosso último bloco de apresentação. A gente faz um pequeno intervalo de 5 minutos e, no retorno, a gente dá as respostas para as perguntas que chegaram até o momento, tá bom? Então, a gente retorna em 5 minutos. Boa tarde, pessoal. Retornando para o nosso último bloco de respostas. Eu vou pedir ajuda ao Rodinei para fazer uma resposta. A gente recebeu uma pergunta do Alessandro Dutra, solicitando que fosse repetido o horário e o impacto da intervenção no 765 de Itaipu no domingo. Rodinei, você pode nos auxiliar com a resposta, por favor? Claro. Então, a intervenção no 765 é das 8 às 17 de domingo, e a limitação é geração de Itaipu menor que 4.900. A intervenção reduz em 3.000 megawatts nos limites de RSE e reduz em 1.500 megawatts nos limites de RSUL. Lembrando que é só no domingo essa intervenção. Obrigado, Rodinei. Muito obrigado. Agora eu vou pedir auxílio do João, umas perguntas que chegaram para a gente. A primeira pergunta é do Gabriel Godinho, Gabriel da Nova Energia Comercializadora. Boa tarde. Poderia explicar o que motivou a retirada do bloco AC JusMed para Santo Antônio em geral no modelo DECOM? Qual seria o aprimoramento em deixar de compatibilizar essas informações no modelo New Wave? João, você consegue nos ajudar com essa resposta? Consigo, vamos lá. Boa tarde novamente. Obrigado, Gabriel, pela sua pergunta e oportunidade de esclarecer. Então, essa alteração de cadastro, né, essa AC do JusMed para Santo Antônio, em geral, era usada para o cálculo de energias por acoplamento com o New Wave modelado por REs. Mas no caso do individualizado ou New Wave híbrido, nós podemos remover esse ajuste. E a gente aproveita para esclarecer que a cada PMO a gente aproveita para fazer ajustes pontuais no deck para deixar ele mais padronizado, como, por exemplo, o número de casas decimais, ordem dos agentes no arquivo, patamarizações, limpeza de restrições que não sejam mais usadas e demais pequenas alterações que nós julgamos pequenas melhorias para o produto. Então, no caso dessa alteração, nós consultamos o CEPEL e a coordenação da FTD-Comp e o entendimento de todos foi justamente em prol desse ajuste que foi realizado. E a gente aproveita também para falar que a FTD-Comp vai em breve disponibilizar um material no portal do CT
responder com um breve resumo sobre essa consideração do JUSMET. Ok? Obrigado. Obrigado, João. Tenho mais uma pergunta para você. Essa pergunta é do Santiago Soares, Pampa Sul Energia. Boa tarde. O SGI 7856 de 2025 interferiu para a alta do CMO na região sul? João? Oi, Santiago, boa tarde. Agradeço pela pergunta. Eu estava verificando aqui as informações de entrada que foram consideradas para o modelo Decomp e eu verifiquei que esse SGI ele não foi considerado para essa revisão, porque ele não fez parte da declaração feita pelo agente. Observei também que esse SGI só entrou em vigor, acho que na parte da tarde de ontem, acredito que por volta de 4 horas, pelo que eu observei aqui, o que também está fora já do nosso horário para recebimento de informações para revisão. Então, por conta de não ter sido enviado na declaração do agente Pampa Sul para a gente na revisão, por conta de horário, enfim, por conta de não estar ativo ainda nesse momento, esse SGI não foi considerado na revisão e, portanto, não teve impacto nesse valor de CMO que eu apresentei. Ok? Obrigado. Obrigado, João. Tenho mais uma pergunta para você. É do Michael Oliveira, da Aliança. Boa tarde. Por qual motivo o CMO para a semana operativa ficou em R$ 102,34 por megawatt-hora para o subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul? E o PLD está realizando o piso. E o Nordeste e o Norte ficou em zero? João, você consegue nos ajudar com essa pergunta? Vamos lá. Obrigado, Michel, pela sua pergunta. Esse CMO que eu apresentei, ele é calculado pelo modelo Decomp nas rodadas que a gente faz. Então, esse CMO reflete justamente as condições do sistema para o horizonte de estudo em questão. E isso leva em conta as previsões de carga, vazões, eólica, solar, MMGD e as condições de intercâmbio, no caso do Decomp. Esse desacoplamento aí que você até mencionou entre Norte e Nordeste e Sudeste, Centro-Oeste e Sul, ele se dá justamente por conta do atingimento dos limites de intercâmbio dessa parte norte do país, que tem uma situação hidrológica mais favorável no momento, para a parte sul, em que nós temos os principais centros de carga. Como eu não consigo trazer essa energia, eu preciso acionar uma geração local no Sudeste, Centro-Oeste e no Sul, com um custo mais elevado, e isso acaba refletindo um CMO um pouco mais elevado. Com relação ao envolvimento da CCE, nós não temos a presença deles aqui em reuniões semanais da programação da operação, somente em PMO. Então, nós indicamos que os procurem diretamente para esclarecer essa dúvida que envolve o cálculo do PLD. Obrigado. Obrigado, João. Agora eu peço o auxílio da Amanda, da PRD, para responder algumas perguntas. Amanda, começando aqui com a pergunta do Maurício Goulart. Boa tarde, pessoal, tudo bem? É esperado que o despacho adicional de alguma térmica classificada como geração próxima carga para mitigar o impacto de 1,5 GB no RSul, devido a esta manutenção na linha 765 kV? Se sim, podem especificar quais? Amanda, você consegue nos auxiliar com essa resposta? Claro, Léo. Obrigada, Maurício, pela pergunta. Bom, a intervenção citada ela vai ocorrer só no domingo, então, portanto, a gente não tem expectativa de despacho térmico para mitigar o impacto no limite de RSU. É isso. Obrigado, Amanda. Eu tenho mais uma pergunta para você, do Samuel Campos, da Neo Energia. Prezados, boa tarde. Existe alguma previsão para a publicação do relatório detalhado da operação e o benefício trazido ao sistema pelo recurso resposta da demanda produto disponibilidade? Boa tarde. Essa resposta é bem sucinta, né? Será publicado um relatório sim, e a previsão é em maio de 2025. Obrigado, Amanda. Tenho mais uma pergunta. Essa pergunta é do André Luiz Lopes Valverde, da Elera. Prezados, boa tarde. Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre a declaração de inflexibilidades em tempo real. Quais documentos regulamentam esse processo? É possível que o valor declarado em tempo real supere o valor informado no DECEM? Caso isso ocorra, há alguma medida ou ajuste aplicado ao agente térmico responsável por essa declaração? Agradeço desde já pela atenção. Amanda? Obrigada, André, pela pergunta. O documento que regulamenta o processo de controle de geração é a IOCGBR 01, e sim, é possível declarar uma inflexibilidade superior à do DECEM no pós-DECEM e em tempo real, entretanto, isso provoca um deslocamento hidráulico. É isso, Léo, retorno para você. Obrigado, Amanda. A gente recebeu mais uma pergunta aqui também do Guilherme Fredo. Guilherme, eu vou solicitar que você encaminhe pelo detalhamento da informação e pelas informações que você coloca aqui. Eu vou pedir que você encaminhe essa pergunta para a nossa central de atendimento para que ela possa, de fato, ser respondida pela área, tá bom?
Com isso, a gente começa a parte para o encerramento dessa reunião. Eu gostaria de agradecer a participação de todos os colaboradores aqui do ONS, tanto nas apresentações como na participação nas respostas. A próxima reunião semanal da programação será na próxima sexta-feira, dia 14. Eu desejo a todos um bom final de sexta-feira e um ótimo final de semana a todos, tá bom? Até logo, até breve.